Eu lerei na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada, Marcos, capítulo 7, do verso 24 até verso número 30. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, por esta riquíssima oportunidade. Tua palavra foi lida, será explicada, e que ela encontre, ó Deus, no nosso coração lugar para isso. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a preparar o coração como terra fértil, terra que produza fruto, e que a Tua palavra encontre lugar nele para frutificar 30, 60, 100 vezes mais que isso, para darmos frutos eternos, meu Deus, em nome de Jesus. Portanto, ó Espírito de Deus, que nenhuma distração nos roube agora, que nada nos tire o foco. O Senhor já nos trouxe até aqui, então estamos na dependência do Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus, e eu creio que o Senhor já está fazendo. Amém. Glória a Deus. Podem sentar-se, irmãos. Glória a Jesus. O amor quebra barreiras. Quando olhamos para este texto num primeiro momento, numa primeira lida, numa lida rápida, não muito demorada, chama-nos a atenção o milagre de Jesus. Mais um dos milagres à distância, que a pessoa agraciada pelo milagre nem lá estava e foi alcançada, e diz a Escritura, foi curada, foi liberta através da palavra de Jesus. Agora, há mais aqui. E como igreja é importante que olhemos para textos como estes, porque Jesus tem mais para nós. Aliás, por mais maravilhados que fiquemos, os milagres, meus irmãos, são só uma pontinha do que Jesus pode fazer. É só uma parte. A Galileia já estava coberta pela mensagem de Jesus, coberta pela palavra de Jesus. Jesus já era muito popular na Galileia. De tão popular que ele estava lá, quiseram fazê-lo rei à força. Quiseram fazê-lo seu rei à força. Mas não era esse tipo de popularidade que Jesus queria. Não foi para isso que ele veio. O que mais estava acontecendo? Os líderes religiosos judeus já o ameaçavam de morte. Ele já tinha granjeado, conseguido inimigos. Até o rei Herodes, não era mais o Herodes o Grande, já era um dos seus sucessores. Até Herodes estava preocupado com a popularidade de Cristo. Parece que tinha então uma crise no ar. Havia uma crise para ser deflagrada. Mas o ministério de Jesus ainda não estava completo.
ainda tinha mais para fazer, havia mais para realizar. Então, Jesus retirou-se da Galileia por um tempo. Ele sai da Galileia por um pouco de tempo e foi para o estrangeiro, foi para o exterior. Foi isso que Jesus fez. Foi para a terra de gentios. Esta ida de Jesus ao estrangeiro teve motivos especiais. Não foi só dar um tempo da Galileia. Não foi somente isso. Até porque na Galileia ele era popular, mas em Tiro, para onde foi, ele também já era bem conhecido lá. Tinha motivos especiais. Sabem por quê? Porque diante do sofrimento humano, seja lá qual for a cultura, independente do país, se tiver que ultrapassar fronteiras, não importa, diante da pessoa que sofre, Cristo se compadece. Diante do sofrimento humano, da necessidade humana, Cristo não deixa as coisas como estão. Ele vem e transforma, Ele tem poder, Ele é transformador. E mais, como vimos aqui, lemos e já vamos explicar um pouco mais, Jesus participa, Jesus se envolve. Ele não é um Senhor apático, não, Ele alcança e se preciso, Ele muda regras, Ele ultrapassa fronteiras e Ele cura e Ele liberta. Este é o Senhor a quem servimos. E já temos aqui no Evangelho mostras do seu coração amoroso, bondoso, que quer alcançar. E daí que é no estrangeiro? E daí que não eram judeus? Por onde nós vamos andar aqui em alguns minutos. Vamos falar em primeiro sobre amor além das fronteiras. Em segundo, um encontro complicado. E em terceiro, uma fé impressionante. Mais uma daquelas manifestações de fé dignas de serem imitadas. Lembram-se, recentemente, vimos um certo centurião que nos impactou. Falar, eu preciso também desse tipo de fé. Vimos uma mulher que disse, se eu somente tocar na veste dele, eu nem preciso que ele toque em mim. Se eu pegar na beirada, na orla do manto, na orla do vestido, eu serei curada. Uma fé para ser imitada. Lembram-se dessa ministração? E hoje aqui temos mais um exemplo de fé impressionante. Em primeiro, então, amor além das fronteiras. Jesus vai além dos limites da sua missão, porque Ele veio para o que era seu. Lembram-se? Palavras de João no seu Evangelho. Jesus vai além das regras, além da lei. Porque sabem, irmãos, Deus é amor. E o amor muda tudo. O amor quebra protocolos. O amor deixa que uma mulher invada uma reunião formal e passe a chorar, a derramar-se aos pés de Jesus, a ponto de, dali a pouco, ela secar com os seus cabelos. E daí que era um fariseu importante, ela quebra o protocolo daquela reunião e Jesus diz, deixem-na. Porque você, Simão, conhecedor, importante, sequer me ofereceu um copo d'água quando aqui entrei. Mas esta mulher está aos meus pés, chorando aos meus pés e enxugando as próprias lágrimas com os cabelos desde que aqui cheguei. O amor quebra protocolos, porque o amor vê a vida acima de tudo. Porque Ele vê em primeiro a vida, depois o protocolo. É isso que vai acontecer aqui no nosso texto. A cura da filha desta mulher estrangeira, lembrem-se desse detalhe, leva-nos a descobrir e repensar como crentes a graça de Deus nas nossas próprias vidas, bem como na vida dos outros.
texto mostra um conflito que foi provocado pela discriminação dos judeus aos estrangeiros, que faziam separação com aquela gente, com aquele povo. E em especial uma discriminação às mulheres. Vivemos em tempos ditos de inclusão. E aqui está Jesus. Daqui a pouco vamos ver numa grande demonstração de inclusão. Vamos aprender um pouco mais neste texto. E este conflito acontece no encontro de Jesus com uma estrangeira mulher. Por que isso? Porque pelo pensamento judeu, estrangeiros eram detestáveis, atrapalhavam. Havia a tradição de proteger os estrangeiros. Conforme a Bíblia, por todo o Antigo Testamento, era mandamento de Deus não ser hostil ao estrangeiro. Deveriam ser incluídos, porém, propagou-se e cresceu entre este povo algo do tipo que eles eram considerados impuros, ameaçadores e perturbadores da paz. Eram, portanto, um estorvo aos ditos filhos de Deus. Isso é sério. Eles reprovavam os costumes dos estrangeiros, reprovavam as suas tradições e reprovavam os seus rituais. E aí Jesus vem e cruza a fronteira da Galileia. Jesus vem e cruza a fronteira e vai para Tiro, que ficava no exterior, no estrangeiro. Ele pretendia ficar lá, pelo que lemos, sem que ninguém percebesse. Lembrem-se, tinha um burburinho, um tumulto, a possibilidade de conflitos maiores se permanecesse na Galileia. Inclusive estava sendo procurado pelo rei Herodes. Ele pretendia ficar lá, incólume, desapercebido, mas isso foi impossível. O verso 24 e 25 de Marcos 7 nos informa isso. Diz a Escritura que ele entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, porém, mas não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, continua o escritor, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Veio e o adorou. Veio e humilhou-se. Veio e gritou por socorro, ir ao chão, adorar a ponto de chegar aos pés, beijando os pés. Não era comum, não era normal. Essa mulher se prostra, adora, declina de si mesma, abre mão do que quer que fosse de status e diz: me ajuda, me socorre. Portanto, foi difícil passar desapercebido, mas Jesus está levando o amor além das fronteiras. Em segundo, um encontro complicado. O primeiro encontro de Jesus naquele lugar é duplamente complicado. Uma estrangeira, com quem eles tinham problemas, e mulher, numa cultura essencialmente patriarcalista. A mulher era deixada em último plano. Mulheres e crianças não tinham voz. Portanto, essa mulher enfrentava um duplo conflito, dupla desvantagem. Alguma vez você já se viu assim, em total desvantagem? Alguma vez você já se viu do tipo, sem chance, não dá para mim? Eu estou pensando em jogar a toalha, porque não vai dar para mim. Olha aqui, uma mulher duplamente em desvantagem. Estrangeira e mulher, o que era pior ainda. A palavra diz no verso 26 que a mulher era grega, cirofenícia de origem. Em algumas versões da Bíblia diz que ela era uma mulher cananeia. Os cananeus eram os originais da terra, um dos povos originais da terra, estrangeira, portanto.
Mateus, relatando esta mesma passagem, em Mateus no capítulo 15 e verso 22, Mateus diz que veio a ele essa mulher gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. O início desse encontro é tenso. Os discípulos não queriam que ela se aproximasse, não queriam que ela importunasse Jesus. E Mateus continua em 15, 23. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Que atitude de discípulos, né? Senhor, dá um jeito nessa mulher. Ela vem atrás da gente gritando, e o que adiantou virmos para cá para passarmos desapercebidos? Ela está contando para todo mundo que tu és o filho de Davi. É uma atitude para ser pensada. Como discípulos, eles viraram impedimento para que essa mulher alcançasse a bênção. E isso é muito sério, é ou não é? Como discípulos, precisamos ser facilitadores para que as pessoas cheguem a Jesus. Que fique muito bem gravado isso na nossa mente e no nosso coração. Marcos, voltando para ele, agora em Marcos 7 e o verso 26, vai nos informar que esta mulher, humilde, em desespero, lançou-se aos pés de Jesus e lhe rogava. Ora, rogar é mais do que só pedir. Alguma vez você já orou rogando? São aquelas orações em que você rasga o peito, abre o peito e clama e pede, e não está nem aí se tem alguém ouvindo. Porque você precisa de ajuda, precisa de socorro. Então ela lhe rogava, diz Marcos, pedia com insistência, pedia com rogo. E mais, ela se coloca como uma intercessora da própria filha. Olha que importante. Viemos aqui orar por nós mesmos, amém, isso é bom, é saudável, mas viemos aqui interceder por outros. Você está sendo alcançado por essas orações, amém? A igreja está sendo alcançada por essas orações. Gente que nem sabe, mas as orações estão subindo ao trono de Deus e elas serão alcançadas. Nós cremos, oração profética, oração com fé, como dito agora pelo nosso pastor, não é só uma declaração, não é confissão positiva, é orar crendo, orar com fé. Esta mulher vem a Jesus neste estado, ela roga pela filha. O verso 26 diz: e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E aí Jesus reafirma e faz uma comparação, ou uma metáfora, podemos usar aí o termo, com a base da sua missão. Porque ele tinha uma missão, era como ele veio, é para isso que ele fora enviado. Ele tinha vindo para os filhos. Quem são os filhos? O seu próprio povo, o povo judeu, era para eles. Mas Jesus diz que ele não nega que vai chegar a vez do estrangeiro. Porque olha o verso 27, ele diz: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Ora, se ele disse que primeiro, então haverá segundo e terceiro lugar. Haverão outras oportunidades. Jesus não esconde. Jesus não esconde, haverá a vez. Primeiro os filhos. Mas é sinal de que haveria um segundo ou terceiro momentos. Perceberam? Eu chamo isso de sinais da graça. Sinais da graça de Deus. Ele veio para o que era seu, mas a graça do Senhor já contemplava cirofenícios, gregos, atenienses. Ela contemplava-nos, contemplava a igreja de Cristo do século 21. Era um plano de Deus, já estávamos incluídos nele. Glória a Deus, glória a Deus. É intrigante. Intrigante porque essa era a missão do Senhor acontecendo no meio daquela cultura.
A fala de Jesus representa uma mentalidade de quem exclui outros. E você fica até meio num estranhamento com a fala de Jesus. Parece que ele não se sensibiliza. Ele não atende à necessidade de uma mãe clamando pela filha doente. Porque de repente ele está mantendo a pureza ritual, para não haver contaminação. E será então que a pureza ritual impediria Jesus de sensibilizar-se com alguém rebentada, que clamava por socorro? Será que a pureza ritual é páreo para o amor de Deus? Será que a pureza ritual pode ser uma barreira tão grande que o amor de Deus não alcance para a glória de Deus? Não, não é verdade. É isso que nós vemos aqui. Jesus vai sim se sensibilizar. Não vamos adiantar por enquanto. Então está aí um conflito complicado, um encontro conflituoso, um encontro complicado. Continuemos. Uma fé impressionante. Jesus diz à mulher no verso 27, não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus falou, a fala dele atenua, é amena, porque ele usa o termo cachorrinhos, referindo-se àqueles domésticos que comiam migalhas embaixo das mesas, até porque o pão era usado como guardanapo, igual fazemos hoje, era usado para secar os pratos, e aí caíam muitas migalhas. Ele está se referindo aqui, ele dá uma amenizada, falando sobre cachorrinhos, os que ficavam embaixo da mesa. Ele não se refere a cães de rua, que era a mentalidade dos judeus, porque o discurso do judeu era que o estrangeiro era como cão de rua. Para eles, os estrangeiros é que transtornavam, como cães transtornam os filhos de Israel. Que comparação cruel fizeram dos estrangeiros por tantos anos, que como cães importunavam os judeus. Que comparação cruel, que comparação triste, porque era isso. Jesus dá uma amenizada e diz, os cachorrinhos comem embaixo da mesa. Jesus estava provocando a mulher, queridos irmãos, é possível ver pelo texto. Ele estava experimentando a sua fé, experimentou-a, mas também era fato que ele estava agindo como um legítimo judeu, como alguém legitimamente judeu, é isso? E isso em relação ao ritual de pureza. Suas intenções o texto não nos diz, e o que o texto não nos diz, a gente cala, nós nos calamos. Mas que houve provocação, houve, porque a resposta da mulher desconcerta Jesus. A fala de Jesus indica isso. A mulher chama a atenção de Jesus. Ela poderia responder usando vários argumentos, ou ainda ficar em silêncio, naquele silêncio que é perturbador e que no fundo é um sinal de reprovação. Poderia ter ficado quieta e não falado nada, mas ela usa as palavras do próprio Jesus e repensa, faz com que ele repense a sua posição de exclusão. Olha o que ela diz no verso 28, ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. E isso impactou Jesus. Essa fala da mulher era a fala de gente marginalizada, dos gentios que viviam à margem. A sua fala mostra o esforço de gente e conta-nos a história da igreja, de muitos cristãos até, que eram gentios, que tentavam incluir-se na igreja. E Marcos é inteligente. Marcos está mostrando a luta daquele estrangeiro, do de fora, que não era judeu, para incluir-se no reino de Deus. Através da personagem da mulher estrangeira, eles pleiteiam a aceitação na comunidade que está nascendo, a aceitação no grupo que está emergindo, a aceitação na comunidade de fé que se formava.
querem também ser participantes da bênção. É procedente ou não? Sim, é claro que é. Eles também querem participar do mover. Eles também querem participar da nuvem do poder de Deus através de Jesus. Certamente, irmãos, eles ouviram falar de como Jesus abrira os olhos aos cegos. Eles ouviram falar que mudos estavam falando, que coxos, paralíticos estavam andando, de que Jesus vinha operando e de que a profecia de Isaías vinha se cumprindo, que ele levantou o Senhor, ele, Deus, levantou o Senhor para dar vida, para libertar cativos e para proclamar o tempo aceitável do Senhor. Então eles também querem. E assim esta fé impressionante, ela vai desencadear do próprio Jesus uma resposta e também uma atitude impressionante. Um milagre. Jesus é tomado quase que de surpresa pela resposta dela. Então só lhe restou operar um milagre. Mateus diz essa fala de Jesus. Mateus 15 e 28 diz que Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Como uma expressão de espanto. Que fé! Voltando para Marcos 7 e agora 29, então Jesus lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da tua filha. Jesus já operara o milagre. Quando ela responde, de imediato, Jesus já ordenara a libertação. Ela foi para casa, conta a escritura, e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado. Jesus envia uma palavra e o milagre acontece. Esta noite, Jesus está precisando enviar uma palavra lá para casa? Será que Jesus está precisando enviar uma palavra no nosso relacionamento? Será que Jesus está precisando enviar uma palavra para aquela enfermidade que teima em nos assolar? Será que Jesus precisa enviar uma palavra? Saiba que Ele é poderoso e basta uma palavra dEle e o milagre acontece. Fica esperto, fica esperta, porque Jesus, antes que você volte a conferir, já terá operado o seu milagre. Que maravilhoso! Mais um milagre à distância. Lembram-se do servo do centurião? Ele mandou e o servo do centurião foi curado lá na casa dele. Mais um milagre à distância, porque Jesus, irmãos, não está aprisionado a um jeito só de agir. Jesus não está engessado, Ele opera de muitas e diversas maneiras, de diversas formas. Mais um milagre, portanto, diante de uma fé impressionante, Jesus responde com um milagre. Vamos fazer umas considerações aqui. A atitude de Jesus ao escutar uma estrangeira apresenta uma proposta aos discípulos daquela época e aos discípulos de hoje, a nós, portanto. Jesus escuta, Jesus acolhe, ainda que tendo provocado a mulher, talvez incentivado a ver, é isso realmente que ela quer? Ou não é assim que muitas vezes fizemos com os nossos filhos? Será que é isso mesmo que quer? Vamos dar mais um tempinho. Porque vai que ela ganha ou ele ganha, ele recebe e daqui a pouco já não terá mais valor. Podemos imaginar, Deus nos fez pensantes. Talvez fosse nesse sentido que Jesus dá uma segurada no início e até que a mulher lhe ganha com uma resposta impressionante, maravilhosa, cheia de fé. Porque foi a fé, não foi desacato, compreendem? Não foi ousadia pura e simples, foi fé que impressionou Jesus. Quando Jesus se deixa questionar pela mulher excluída e se abre para conversar com ela, ele se sensibiliza com a realidade dela.
E Jesus mesmo então é levado a reconhecer que o pão é direito de todos. O pão é direito dos filhos, mas o pão também é direito dos cachorrinhos, compreendem? O pão é direito de quem já está dentro, mas é direito de quem está na sarjeta, é direito de quem está na calçada, é direito de quem está no hospital, é direito daquele que duvida, que até nem crê que Deus existe, mas o pão é direito dele também. Portanto, não pare de orar, não pare de buscar. O pão é direito de todos, de todos. Que maravilhoso, irmãos. O pão é direito de quem está dentro, mas também de quem está fora. O pão é direito de quem está perto e também de quem está longe. Ainda que seja preciso varar fronteiras, todos são alvos do amor de Deus. Quantas fronteiras você tem passado, transpassado por causa do amor de Deus, para levar o amor de Deus? Quantas fronteiras na firma, no trabalho, no escritório, na rua, na cidade, entre outros estados, outras nações, não importa. O pão é direito de todos, de todos. Esse episódio aponta para o verdadeiro pão, que é Jesus Cristo. Talvez lá no íntimo do mestre ele pensasse: ela entendeu, ela compreendeu tudo, porque ele disse dele mesmo em João 6:51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Jesus é o pão da vida. A enfermidade da filha da mulher estrangeira, considerada impura na mentalidade dos judeus, se torna o material que Jesus usa para romper barreiras. Quantas vezes olhamos e dizemos: ah, só um milagre, não tem jeito. Jesus pega o impossível e rompe com a mentalidade, e rompe barreiras. O que é que te impede esta noite? O que é barreira para você esta noite? O que é barreira para esta igreja esta noite? Saiba que aquilo que porventura para nós é impossível, para Deus é perfeitamente possível, porque para Ele não existem impossíveis. Filhos e cachorrinhos são alvos da restauração. Filhos e cachorrinhos são alvos da cura. Cura da pessoa, cura da comunidade toda, cura de gente que quer também estar junto de Deus. Todos são alvos desse amor. Este relato do Evangelho foi um convite para os cristãos daquela época, os primeiros cristãos, e também para nós, para uma nova atitude diante do que sofre, diante do que precisa, diante daquele que precisa do bem, da bondade e da misericórdia de Deus. Está nas palavras de Jesus a um fariseu importante, líder judeu chamado Nicodemos. Qual é o alcance do amor de Deus? Não vá para casa sem lembrar-se disso. Qual é o alcance do amor de Deus? Porque Deus amou tanto o mundo, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou ainda porque Deus amou tanto, mas amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Esse é o alcance do amor de Deus. O mundo todo para a glória de Deus. Que grande desafio para a igreja hoje. Tem um milagre maravilhoso aqui, mas tem um desafio maior. Estenda amor e misericórdia além das fronteiras. Faça isso para a glória de Deus. Deus acolhe, Deus restaura, Deus cura e Deus salva. É assim que a igreja deve pensar. Assim deve pensar todo aquele que foi alcançado por Jesus. Amor além das fronteiras. Amém? Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus.